Olá amigos, paz a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Ensaio Direto. Vamos seguir com mais um vídeo. Esse vídeo veio a pedido aí de alguns inscritos do canal que solicitaram aí que eu comentasse a respeito do Monark, né, sobre os seus comentários a respeito do nazismo. Também a respeito do Adriano Jorge, que foi demitido da Jovem Pan após um gesto de adeus, né, de tchau, e foi mal interpretado. E como tudo isso se relaciona com o ex-presidiário que está na concorrência aí do cargo máximo do país. E aí a partir daí você vai saber os meus comentários. Antes de entrar no assunto, como sempre, compartilho com vocês essa palavra que está em Provérbios 10:14, que diz: os sábios entesoram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Mais uma vez, texto bíblico nos traz um grande entendimento, uma grande sabedoria, e é extremamente atual, né? O que a Bíblia nos dá aí como entendimento das coisas que estão ocorrendo no dia a dia. Então faça uma reflexão sobre esse texto e faça uma relação com os últimos acontecimentos, ok? Se você estiver assistindo o vídeo aí pelo Facebook, Instagram ou pelo Twitter, não deixe de assistir o vídeo na íntegra no YouTube. Se você quiser apoiar o canal, né, deixa aqui o QR Code e aqui o número do nosso Pix. Se você quiser nos dar aí apoio, qualquer valor, o que importaria é a sua boa vontade de estar nos apoiando. Logo após a chamada do canal, eu volto com os comentários. Valeu! Clique no ícone do YouTube no seu celular. Vai lá em pesquisar, aperte a lupa, digite Ensaio Direto. Clique novamente na lupa e aí vai aparecer o canal Ensaio Direto. Clique em cima e clique em cima de inscrever-se. Assim você será inscrito no canal. Toque no sininho, selecione a opção todas, assim você receberá todas as notificações de vídeos. A lei do racismo, número 7.716/89, ou seja, uma lei que foi editada em 1989, estabelece que é crime no Brasil fabricar, comercializar, distribuir, vincular símbolos, ornamentos e distintivos ou propagandas que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Isso sob pena de 2 anos de reclusão e multa. Porém, como podemos relacionar que uma ideia, ou um pensamento, ou uma fala que faz apologia ao nazismo, ao pensamento antissemitista e à negação do Holocausto podem também ser considerados crimes? Simplesmente porque o simples fato de você idealizar o pensamento nazista já é um ataque à sociedade. É um ataque ao que ocorreu aos judeus durante o período nazista, na Alemanha nazista, pelo fato de ser um pensamento racista e eugenista. Então, esses pensamentos, essas ideias, o simples fato de você comentar isso abertamente, já remete a toda uma filosofia, uma ideologia que foi implementada na Alemanha nazista. Fato é que, ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi criado o Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes do nazismo, cujo principal foi o Holocausto, que trata do genocídio de 6 milhões de judeus. E a Alemanha precisava dar uma resposta ao mundo e à comunidade europeia. Então a criminalização do nazismo era a resposta que o mundo aguardava, pelo fato de ter sido um regime totalmente violento e brutal, que causou um enorme desgaste do povo alemão frente aos demais países do mundo, e que praticamente tentou a extinção de todo um povo. Isso é algo que choca, é algo que causa em toda uma sociedade um repúdio. Então, a ideia do nazismo, ela é uma ideia que tem que ser repudiada. Ela não pode jamais ser trazida a público como algo aceitável. E foi justamente por isso que a fala do broadcaster Bruno Monteiro Ayub, o Monark, foi tão repudiada, ao ponto de que ele perdeu patrocínios do seu podcaster e acabou tendo que sair do seu podcaster. Ele teve que desfazer da sociedade para que o programa inteiro não sofresse os prejuízos. No entanto, no meu ponto de vista, o maior problema do Bruno foi a sua total falta de entendimento e sensibilidade sobre o assunto, que no meu ponto de vista é o mal de uma grande maioria dos jovens nesse sentido. Não falam com respeito simplesmente ao nazismo, mas uma série de questões que eles não têm um conhecimento, e não têm um conhecimento a respeito. Por quê? Porque, infelizmente, eles foram de um período em que a educação não trouxe esse complemento, não trouxe essa ideia com mais aprofundamento, e principalmente por entender que se trata de um crime. Mas o que podemos dizer sobre
o comunismo e o fascismo, sendo que ambos são semelhantes ao nazismo. E todas defendem o coletivismo. O fascismo defende o coletivismo em nome do Estado, o nazismo em nome da supremacia racial, o comunismo em nome da supremacia da classe operária. Em 1922, Benito Mussolini introduziu o fascismo na Itália. Esse regime é responsável pela morte de 440 mil italianos. Em acordo com Hitler, na Segunda Guerra Mundial, o fascismo e o nazismo formaram o Terceiro Reich. E o Mussolini entregou ao Hitler aproximadamente 7 mil judeus, que foram levados para os campos de concentração, e desses 7 mil, 5.910 judeus foram mortos. Mas o fato é que o fascismo ele é um regime totalitário que busca concentrar poder ao Estado, e o Estado tem total controle sobre todos e sobre toda a sociedade. Muito pouco é falado a respeito do regime comunista, que também tinha campos de concentração e matou muito mais do que o nazismo alemão. Joseph Stalin, na União Soviética, é responsável por 20 milhões de mortes, aproximadamente. Ele tinha campos de concentração na Sibéria, onde eram mandados os presos, que eles consideravam pessoas que eram contra o regime, que eram opositores ao regime comunista. Que na grande maioria das vezes, quando não eram presos, eles eram vaporizados, ou seja, simplesmente desaparecia, ou seja, simplesmente eram executados. Stalin também é responsável por um genocídio ocorrido na Ucrânia, o Holodomor, que é muito pouco comentado. Trata-se de o confisco da produção agrícola da Ucrânia, o que deixou, né, a população sem o alimento, sem a sua produção agrícola, e é responsável por aproximadamente 4 milhões de pessoas que morreram de fome. Dentre essas atrocidades, inclusive pelo canibalismo. Eu sugiro que você assista o filme A Sombra de Stalin na Netflix, que conta um trecho dessa história de um repórter britânico que foi na União Soviética e ele testemunhou o que ocorria na Ucrânia naquele momento. É um filme muito interessante que inclusive narra trechos do livro A Revolução dos Bichos de George Orwell. A mesma ideia foi por Mao Tse-tung na China, que também na introdução do comunismo chinês foi responsável aproximadamente por 70 milhões de mortes no país. 70 milhões de pessoas morreram por não aceitarem ou não concordarem com o regime. E é assim que o comunismo trata as pessoas que são consideradas opositores ao ideal, à ideologia comunista. Então, por que nós pensarmos que o nazismo pode ser considerado crime e o comunismo não pode ser considerado crime? Se ambos se tratam de regimes extremamente violentos, de regimes que não toleram a opinião contrária, que não toleram a oposição. E nós vivemos isso na Venezuela, pessoas morreram por conta de se opor ao governo de Maduro, da mesma forma que também foi em Cuba. Hoje a China vive sob o comando de Xi Jinping, que está à frente do país por mais de 20 anos. E que pouco se sabe o que ocorre no país, mas recentemente nós tivemos aí o caso de sumiço de médicos, de pesquisadores que denunciaram o que ocorreu durante o início da pandemia. Obviamente que vão surgir muitas especulações, mas o que explicaria, né, sumiço ou morte dessas pessoas? O comentarista da Jovem Pan, Adriles Jorge, após ter feito um comentário extremamente firme contra o nazismo, e em seguida, após o término do programa, ele levanta a sua mão e dá um tchau. Isso foi compreendido como um gesto, né, ligado ao nazismo. No entanto, quando você analisa a saudação nazista, né, ou a saudação a Hitler, ela era feita da seguinte forma, com o braço estendido a 45 graus, acompanhada de dizeres como Heil Hitler. Esse cumprimento ele foi primeiramente usado por Joseph Goebbels, que era ministro da propaganda do Partido Nazista Alemão. E ele foi introduzido nas tropas militares do governo alemão e posteriormente ao povo alemão como um gesto de lealdade ao seu Führer, ou ao seu líder supremo, que era Adolf Hitler. O que nós temos visto hoje, né, por isso se trata de uma hipocrisia, é que esse cancelamento que é adotado aí pelas mídias, pelo mainstream, né, trata-se de algo muito mais rígido, inclusive, do que a própria justiça brasileira, que tira as pessoas, né, do convívio, tira as pessoas
das mídias sociais, inclusive de seus empregos. Adrilles Jorge foi duramente penalizado por um gesto que, né, não se vê ali uma ligação muito clara, até porque nos outros vídeos ele faz o mesmo gesto, mas apenas porque naquele momento ele fazia um comentário e ele foi mal entendido, mal interpretado, ou simplesmente foi jogado uma narrativa sobre a sua pessoa. Mas o que a maioria das pessoas não comentam a respeito disso é que justamente o ex-presidiário que é pré-candidato ao cargo máximo do país, à presidência da República, é um dos grandes admiradores, e isso ele mesmo disse em uma entrevista à revista Playboy, né? Ser grande admirador de Hitler. Ele é grande admirador de Mao Tse Tung, que foram justamente líderes que se posicionaram de forma violenta e de forma dura contra o seu próprio povo. Também é grande admirador de Getúlio Vargas, que instaurou uma ditadura no nosso país na década de 30, que era grande admirador do fascismo, que inclusive a nossa CLT foi extraída da Carta de Laboro do fascismo de Benito Mussolini. Da mesma forma que hoje ele é apoiador de Maduro e também cita a China como um regime, como um governo a ser copiado, como um governo a ser modelo para ele. E em nenhum momento nós vimos o mainstream ou a mídia, e em nenhum momento nós vimos os jornais comentarem tecerem nenhum tipo de crítica em relação a isso. Ele também afirma que pretende regularizar a mídia e a internet, ou seja, a aplicação de censura, que foram medidas adotadas por esses regimes. Portanto, é algo que precisamos levar a sério e decidir se realmente é isso que nós queremos para o nosso país. Monark é apenas um jovem que, com pouco conhecimento, ele mesmo, né, comenta em um de seus podcasts que ele é um idiota, né, que não tem muita noção do que ele fala nem do que ele diz, e não compreendeu a gravidade daquilo que ele falou naquele podcast. No entanto, o Adrilles, né, que é um comentarista que tem profundo conhecimento sobre seus comentários, foi uma vítima de uma narrativa e nesse momento foi penalizado por um sistema, por um mainstream que cancela todos aqueles com quem eles não querem simplesmente conviver. Bom, esse foi o nosso assunto de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu like, colocar seu comentário e compartilhar o vídeo. Lembrando sempre que conhecimento liberta, informação é poder. Deus, pátria e família. Até o próximo vídeo. Valeu!